Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de dezembro de 2019. São 23 horas e 15 minutos. Lições bíblicas da classe de jovens, primeiro trimestre de 2020. Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Lição número 3, do dia 19 de janeiro de 2020. O Ministério de Jesus. Texto do dia. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Síntese. Sendo o Senhor do Universo, Jesus veio ao mundo para servir-nos e fez isso através de um rico e abençoador ministério que possuía três grandes âmbitos: o profético, o sacerdotal e a realeza. Agenda de leitura. Segunda, Mateus capítulo 21, versículo 11. O ministério profético de Jesus foi reconhecido pelas pessoas da sua geração. Terça-feira, Atos capítulo 7, versículo 37. O profeta a ser ouvido. Quarta-feira, aos Hebreus capítulo 10, versículo 21. Temos um grande sacerdote ao nosso lado. Quinta-feira, aos Hebreus capítulo 7, versículo 28. Jesus é o nosso perfeito sumo sacerdote. Sexta-feira, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O soberano dos reis da terra. Sábado, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Jesus, o inigualável rei. Objetivos. Apresentar o ofício profético de Jesus, demonstrar que através de seu ofício sacerdotal, Jesus foi ao mesmo tempo oferta e ofertante da nossa salvação. Concluir que a realeza de Cristo exige de nós reconhecê-lo como superior a César. Texto bíblico. Aos Hebreus capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer a oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Introdução. Enquanto Jesus esteve entre nós, ele exerceu um ministério, isto é, um serviço. Ele mesmo deixou isso bem claro quando declarou que tinha vindo ao mundo para servir as pessoas e não para ser servido. Mateus capítulo 20, versículo 28. Esse é um princípio fundamental que devemos levar em consideração ao refletirmos sobre a pessoa bendita do Salvador. Desde a época de Jesus e ainda hoje, muitas pessoas acham que ser ministro, ter um ministério, é possuir um conjunto de regalias que as fazem melhor que os outros, enquanto que, de fato, um ministro é um servo. Jesus esteve entre nós e serviu-nos como profeta, sacerdote e rei. Ele não teve o prestígio de um grande profeta, as honrarias de um sumo sacerdote ou as regalias de um monarca. Pelo contrário, ele assumiu para si apenas um conjunto de responsabilidades associadas a esses ministérios, para, através de sua vida, realizar a ação mais espetacular da história, amar-nos de modo radical. Jesus ele veio para servir. Jesus exerceu o ministério. Ministério é serviço, é um trabalho, é um encargo, é uma função.
E nós vemos que Jesus exerceu brilhantemente, perfeitamente, divinamente, eu diria, esse ministério. E nós vemos algumas contradições. Talvez a maior contradição entre a questão de servir, que foi o caso de Cristo, que Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, e fazia um trabalho de humildade e de simplicidade. Aí a gente vê a questão contrária, contraditória para os dias atuais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 20, que o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus não tinha uma casa própria, diferente dos ministros de hoje, que pela questão da obra do Evangelho, não do seu trabalho secular, eu digo da obra, tem mansões. Em outras palavras, os obreiros hoje, os ministros, aliás, as pessoas que se dizem ministros do Evangelho hoje, têm mansões porque vivem da obra. Na verdade, o obreiro tem que viver para a obra, ou seja, o obreiro, o ministro, tem que servir a obra e não a obra servir o ministro. E nós vemos que Jesus era o ministro que servia para a obra. Jesus se doava para a obra. Bem diferente dos dias atuais, daqueles que se dizem ministro. Eu vou apenas abrir um parênteses e dizer o seguinte: quando hoje o ministro, o pastor, o líder religioso tem uma mansão, tem uma casa esplendorosa pelos seus trabalhos seculares, porque ele levanta cedo, ele tem um trabalho, ele tem uma empresa, é uma coisa. Uma outra coisa é a pessoa enriquecer porque vai à igreja trazer uma palavra e cobra aí 20, 30 mil por uma palavra. A Bíblia diz o que recebeste de graça dai. Aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar: quanto foi que Cristo te cobrou para você ter a palavra? Foi de graça, né? Então por que tu vende? O ofício do profeta. Em Jesus cumpriu-se o anúncio profético de Moisés. Em Deuteronômio 18, 15 ao 19, temos o anúncio de um personagem que num futuro indeterminado exercerá o ministério profético com autoridade e poder semelhantes a Moisés. Milênios após a partida do grande profeta de Israel, surge no curso da história humana Jesus de Nazaré, aquele que, segundo Atos capítulo 7, versículo 37, é o cumprimento histórico daquele longínquo anúncio profético. Na verdade, através da comparação de alguns episódios das vidas de Moisés e Jesus, podemos perceber que o Salvador cumpre-se muito daquilo que o grande legislador de Israel viveu como sombra e metáfora. Se Moisés foi vocacionado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Êxodo capítulo 3, versículos do 7 ao 10, Jesus é aquele que nos livra do poder do império da morte, aos Hebreus capítulo 2, versículo 14. Enquanto o filho de Joquebede fere a rocha e dela jorra água para saciar a sede do povo em sua jornada pelo deserto, Êxodo 17, 6, Jesus é a própria fonte da água da vida, de onde brota a salvação de Deus para a humanidade, João capítulo 4, versículos 10 ao 13. Moisés ergue a serpente no deserto para que, olhando para ela, as multidões sejam salvas da enorme praga que atinge o povo. Números capítulo 21, versículos 4 ao 9. Jesus, contudo, sobe à cruz do Calvário e, através de sua morte, traz salvação a todos nós. João capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Então nós vemos que o principal ofício de Cristo nessa situação nossa da salvação foi morrer na cruz, foi padecer na cruz, fez um trabalho ministerial e padeceu na cruz para que nós pudéssemos hoje ter o direito da salvação. Ele conquistou na cruz o nosso direito. Esses dias eu vi uma pessoa comentar que está pagando o preço para ir para o céu. Eu fiquei pensando, engraçado, eu pensava que foi Jesus que tivesse pago o preço na cruz do Calvário. Eu entendo as dificuldades que o Evangelho enfrenta hoje, mas daí dizer que está pagando o preço, não, foi Jesus quem pagou o preço. O profetismo de Jesus. Temos em Jesus de Nazaré um típico discurso profético, o qual pode ser distinguido por três características fundamentais.
uma fala que amplifica o clamor das camadas mais sofridas da população. Mateus capítulo 11, versículo 5, Lucas capítulo 4, versículo 18. É bem verdade que há vários sermões de Jesus transbordantes de amor e misericórdia. Todavia, não podemos esquecer que ele também, por ter um ministério profético, em muitos momentos utilizou-se de uma retórica revestida de um forte senso de justiça. Foi assim que ele posicionou-se contra os escribas e fariseus, Mateus capítulo 23, e também com relação às pessoas que se acomodam numa espiritualidade morta e sem comprometimento com o reino, João capítulo 6, versículos do 48 ao 69. Por fim, o profetismo de Jesus manifesta-se através da natureza proclamativa do ministério. Não foi apenas para tratar de problemas de sua época que o Mestre veio ao mundo, mas também como profeta para anunciar antecipadamente a conclusão da história da humanidade e assim assegurar-nos que seremos mais do que vencedores. Mateus 24. É assim que deve viver um profeta, ardorosamente trabalhando para construir uma realidade melhor no presente, através de uma sistemática denúncia do pecado e, ao mesmo tempo, consciente daquilo que ocorrerá no futuro. Em outras palavras, nós vemos o profetismo de Jesus, que Jesus sempre falava com amor e misericórdia, mas Jesus também tinha aquela palavra de firmeza. Eu vejo as pessoas hoje comentarem que Deus é amor e de fato Deus é amor, mas o que é amor? É deixar o filho fazer tudo o que quer? De maneira nenhuma. A Bíblia diz no livro aos Hebreus, parece o versículo do capítulo 12, que Deus corrige a quem ele ama, acho que é Hebreus 12, 6, que Deus corrige a quem ele ama. Então isso quer dizer o seguinte: o pai não vai ser amado, ele não vai somente ter palavras de amor para o filho, até porque quando precisa da correção ele precisa corrigir. Aí está o amor, a correção também faz parte do amor. E é por isso que hoje nós vemos em escolas públicas e às vezes até mesmo particulares, alunos e alunas fazendo uma verdadeira anarquia dentro de sala de aula, desrespeitando professores, justamente porque falta a correção de pai e mãe em casa. Parece que hoje o pai e mãe quer apenas o amor do filho e esquece que o principal, né, nesse quesito de relacionamento é o respeito, porque se alguém respeita alguém, o amor virá junto. Mas se a pessoa tem apenas amor e não tem respeito, de que vale esse amor? Então, o principal nesse quesito, desse relacionamento, é respeito. Então, nós vemos que as pessoas hoje, para se justificar do seu pecado, diz o seguinte: mas Deus é amor. Ou seja, a ideia que ele tem é o seguinte: se Deus é amor e o cristão prega que Deus é amor, então eu posso cometer este pecado aqui, porque como Deus é amor, ele vai me perdoar. Não é assim. Deus é amor, mas ele também corrige. E também não adianta Deus ser amor e a pessoa não querer esse perdão de Deus, né? Não receber essa correção do Altíssimo. Então Jesus é amor, ele falava com amor e misericórdia, mas também repreendia. Inclusive ele chegou a repreender a Pedro, que era discípulo. Só para um exemplo, não somente para um exemplo. A urgente necessidade de resgate do discurso profético de Jesus. A crise generalizada que se alastrou em nossa sociedade necessita de uma resposta à altura. Plataformas ou projetos humanos não serão capazes de solucionar a origem desta tensão moral e espiritual que vivemos. Somente se retornarmos ao discurso originário do cristianismo, aquele que tão bem caracteriza Jesus como profeta, Lucas capítulo 24, versículo 19, podemos ter a esperança de dias melhores. Enquanto a igreja estiver mais comprometida com os benefícios e interesses terrenos do que com a manifestação do reino de Deus nesta geração, não seremos capazes de refletir o caráter profético do ministério de Cristo em nós. A igreja é do Senhor Jesus e por isso ela tem uma vocação profética que jamais pode ser renunciada à custa de tornarmos-nos convenientes e cúmplices de todo o pecado estrutural que procura instalar-se em nossa sociedade. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. A igreja precisa urgentemente voltar à origem do cristianismo, à origem do evangelho pleno, do evangelho que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Por quê? Porque hoje o evangelho
de Cristo no Brasil está de uma forma que nós não conseguimos muitas das vezes identificar quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Então, às vezes, eu não falo uma questão assim de tradições, de vestes e costumes. Não estou dizendo nesse ponto. O que eu quero dizer é sobre a vida cristã. O Evangelho de Cristo é o Evangelho, não é de aparência, é de essência. Então não adianta a pessoa estar externamente bem adornada, mas por dentro só o sangue de Cristo. Então nós precisamos, eu digo mais de caráter cristão. Falta na igreja cristã hoje no Brasil caráter cristão, ou seja, a essência do Evangelho, a essência de verdadeiro adorador, realmente de essência, de se entregar, de adorar, de buscar ao Senhor, não pelo que Ele pode nos oferecer, e sim pelo que Ele é. Como a Bíblia fala lá em João 4:24, que Deus é Espírito e importa que aquele que o adore em Espírito e em verdade. Muitas das vezes vemos pessoas, eu não sou contra essa questão de pessoas se alegrarem na presença do Senhor, com palmas, louvores, não sou contra, eu acho até bonito. Entretanto, muitas das vezes, não digo todas, mas muitas das vezes fazem como se estivessem adorando a Deus, mas não é uma adoração verdadeira. É uma adoração somente para se mostrar diante do homem, mas que não tem nada de essência, não tem nada de real, não tem nada de verdadeiro, não tem nada de cristão na adoração. Por isso que a Bíblia fala em espírito e em verdade, porque há pessoas que adoram na falsidade, com mentira, né? O ofício de sacerdote. O perfeito sacerdote. Há na carta aos Hebreus uma série de argumentações demonstrando que Jesus é o grande ministro de Deus em favor de nossas vidas. O mais fabuloso de pensar sobre o aspecto sacerdotal do ministério de Jesus é que ele não estava institucionalmente ligado a este ofício religioso em sua época. Não servia no templo, pois não era da família de Levi. Não tinha o prestígio nem a glória humana que acompanhavam os membros da casta sacerdotal daquele momento histórico. Como bem explica o escritor aos Hebreus, essa condição incomum de Jesus estava ligada ao tipo de tradição sacerdotal que ele representava, a de Melquisedeque, e não a levítica. Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 10, aos Hebreus capítulo 6, versículo 20. Enquanto esta última ratificava a lei apontando para nossas falhas e eminente condenação, a primeira anuncia a graça, sempre ressaltando o amor e misericórdia que nos acompanha. Os inúmeros sacerdotes que se substituíram ao longo da tradição de Israel, preservando dogmas e liturgia do culto, foram incapazes de prover a salvação que Jesus trouxe-nos de uma só vez, em um só ato, mesmo sem merecermos. Aos Hebreus capítulo 2, versículo 17, aos Hebreus capítulo 7, versículos do 23 ao 27. Os sacerdotes, por mais que, usar uma expressão, mais que parecesse religioso e fizesse com sinceridade o seu ofício, ainda assim nenhum deles, com toda a sua reverência, com toda a sua adoração, não conseguiriam e não conseguem nos dar uma salvação. Por que eu digo não conseguem? Porque há alguns que até hoje ainda se intitulam como Cristo, como sendo Cristo. Então nós vemos que nesse quesito, Cristo foi o único que nos deu a salvação, e ele fez isso em um único ato, que foi morrendo na cruz por nós. Ele foi ofertante e oferta. O amor de Jesus por nós revela-se no fato de seu compromisso radical conosco. O nosso Senhor não teve apenas um sentimento vazio de simpatia pela humanidade. Antes, ele dispôs-se a ser para nós e por nós tudo aquilo que seria necessário para a nossa salvação. A grande verdade, como simbolicamente testemunhará João no Apocalipse, é que havia uma obra a ser feita que nenhum ser em todo o universo e em todas as esferas de existência era capaz de realizar pelos filhos e filhas de Adão. Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Porém, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1, 29, morreu e ressuscitou para assegurar-nos tamanho privilégio. Desta forma, está bem claro que Cristo não era apenas o único digno de oferecer a Deus
o sacrifício vicário por nossas vidas, como ele era também o único sacrifício aceitável. Efésios capítulo 5, versículo 2. Ou seja, não fosse Jesus sacrificando-se como perfeito sacrifício, nós estaríamos fatalmente condenados ao inferno. Este é o perfeito amor de Deus por nós, capaz de entregar-se integralmente por cada um de seus filhos. Por isso não há nada menos que temos a fazer, senão correspondermos ao fantástico amor do Salvador, vivendo para a glória e honra do nome do Senhor eternamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Então nós vemos que Jesus foi tanto a oferta quanto o ofertante. Se não fosse por esse amor de Deus para conosco, se Cristo não tivesse cumprido esse ministério, esse serviço, nós iríamos fatalmente ao inferno. Não haveria um outro caminho para nós. Jesus disse em João 14,6, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o nosso único caminho é Cristo. E nós só temos esse caminho porque Ele se ofertou para Deus como Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Igreja de Cristo, uma comunidade sacerdotal. Em inúmeros momentos nas Escrituras somos informados dessa maravilhosa verdade. Aqueles que seguem o cristão serão reis e sacerdotes do bom Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 ao 9. Por isso devemos fazer de nossa existência um grande momento de oferta e sacrifícios a Deus. Assim como nosso Mestre viveu como ofertante e oferta, para estabelecer nossa salvação, nossa vocação é para uma vida eterna, de eterna gratidão. Paulo, em alguns momentos de seu ministério, expôs publicamente sua compreensão de que a vida de um cristão nada mais é que um sacrifício de adoração e louvor, sendo o próprio cristão, assim como foi o Cristo, ofertante e oferta. Aos Romanos capítulo 15, versículo 16, Filipenses capítulo 2, versículo 17, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Como é a sua adoração? Se nós formos olhar para a palavra, tem algumas partes, e eu gosto de falar dessa parte, que cada um tem uma forma diferente de adorar. As pessoas adoram a Deus de formas diferentes. Há pessoas que louvam a Deus, oferecem um sacrifício de louvor ao Senhor. Outros já adoram em oração, outros já se consagram e entre outras formas de adorar. Mas geralmente hoje a principal forma de adoração é louvando e engrandecendo o nome do Senhor, tanto em casa, principalmente a parte feminina, as irmãs, a parte feminina, as jovens também, costumam louvar ao Senhor enquanto estão trabalhando na cozinha, lavando uma roupa, ou coisas desse tipo, dessa natureza. Então geralmente a parte feminina é mais levada ao louvor, geralmente as mulheres louvam mais a Deus. Não que o homem não faça, mas geralmente a mulher é que mais se identifica com o louvor. O homem, nós, os homens, somos mais ligados pela palavra, né? Também há questões e questões, né? Nem tudo é uma regra, né? Eu digo uma questão geral. Aí eu quero deixar uma pergunta para você. Qual é a sua forma de adorar a Deus? O ofício do rei, ou melhor, o ofício de rei. Jesus é rei. Os sábios do Oriente, seguindo os rastros de uma investigação científica, vieram em busca daquele que seria o rei dos judeus. Mateus capítulo 2, versículo 2. O povo, entusiasmado não apenas com o discurso de Jesus, mas também com as suas obras, ao mesmo tempo maravilhosas e graciosas, estava decidido em tomá-lo à força e proclamar-lhe rei dos judeus. João capítulo 6, versículo 15. Como forma de uma perversa ironia e parte de cumprimento dos ritos legais para a execução de um preso em Roma, Jesus foi crucificado com uma placa indicativa de seu crime: ser rei dos judeus. João capítulo 19, versículo 19. A realeza de Jesus é uma herança da promessa do Senhor a Davi, numa perspectiva étnico-histórica com relação a Israel, Lucas 1, 32. Mas também proveniente de sua natureza que, uma vez sendo divino humana, não poderia deixar
revelar sua glória e majestade. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16. Mas como alguém pode ser rei sem ter criados bajulando-lhe um palácio suntuoso e uma coroa cravejada de pedras preciosas? Sendo Jesus o rei que veio para servir, que trocou o trono humano pela cruz, aos Hebreus 12, 2, o ouro da coroa por espinhos, João 19, 2, e a arrogância do poder pelo amor do serviço, João 15, 13. Não há rei como nosso Deus. Jesus trocou, para expressar aqui de uma forma, o bem bom por nós. Jesus na glória se despiu de sua glória por amor a nós. E às vezes você se questiona que Deus te abandonou. E às vezes você se questiona porque Deus te desamparou. E às vezes você pensa que Deus te esqueceu. Você acredita mesmo que se Deus tivesse te esquecido, Ele daria seu filho para morrer na cruz por sua vida? Jesus te ama, o Senhor te ama. E Ele é um rei acima de todos os reis. Jesus é um rei completamente diferente. Jesus não era bajulado. Jesus recebia adoração. É diferente de bajulação. A adoração é aquilo que vem do íntimo, ou por algo que se oferta, por uma questão de adorar a Deus, ou por uma alegria ou espontâneo, sem um interesse. Diferente da bajulação. A bajulação, na maioria das vezes, ou talvez todas as vezes, são de pessoas falsas. A bajulação é um tipo de adoração falsa. Então, Jesus não tinha bajulação, não tinha nem mesmo onde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha bens materiais, até porque o seu reino não era daqui. Ele é o reino dos céus. E Jesus sempre aponta para o céu, Jesus sempre aponta para a eternidade. A acusação mentirosa. Os inimigos de Jesus não tinham como acusá-lo em nada. Mateus capítulo 26, versículos 59 e 60. Ele foi impecável em todas as ações cerimoniais, sociais e morais. Desta forma, eles tiveram de criar uma mentira para que fosse realizada uma acusação formal contra Jesus no Sinédrio e diante de Pilatos e Herodes. Enquanto no Sinédrio a falsa denúncia dizia a respeito a um descabido pecado de blasfêmia, Mateus 26, 65, para com o governo do Império Romano, a incriminação era de incitação à sonegação de impostos e de tentativa de usurpação do trono. Lucas capítulo 23, versículo 2. É nesse contexto que o Salvador deixa muito claro a Pilatos que não foi para lutar por um trono terrestre que ele veio. Antes foi simplesmente para cumprir a soberana vontade do Pai e depois de ter feito tudo, retornar ao seu lugar de honra no universo. Lucas capítulo 1, versículo 33. A infundada acusação produz a oportunidade do próprio Jesus, diante das duas maiores autoridades políticas da região, manifestar a chegada do reino de Deus. As falsas acusações não puderam roubar a majestade de Cristo, pois esta condição não estava associada a um trono ou coroa humanos, e sim vontade de Deus. João 12, 13. Vemos que Jesus causou tanto reboliço naquela época que pessoas tentaram acusá-lo de coisas que ele não fez, para que acabasse com o ministério de Cristo. Se você for pensar direitinho, e até lá com as falsas acusações, se você for pensar direitinho, você vai ver que algumas vezes, se você não passou, ainda passará por uma situação parecida. É claro que não chegará, pelo menos o desejo que não passe, de falsas acusações, de dizerem de coisas, te acusarem de coisas que você não fez e te levarem até, digamos, numa questão hoje, para uma delegacia, para prestar um depoimento contra a sua pessoa, sendo você honesto e sincero diante de Deus e que você não tem nenhuma culpa no cartório. Se porventura não aconteceu, ou se vai acontecer, prepare-se para pagar o preço, mas permaneça firme na sua posição, porque Deus honrará a sua fé e, nesse caso, pela sua obra, por você ser honesto e não ter culpa no cartório, certamente o Senhor te livrará.
mas que realmente às vezes o cristão, às vezes não, sempre, né, é caluniado, é normal que aconteça. É bíblico até. O Quírios que foi trocado pelo César. A facção político-religiosa que controlava o judaísmo no primeiro século revelou o ápice de sua ignorância espiritual ao rejeitar publicamente Jesus como Senhor, Quírios, e declarar César como seu rei, João 19,15. É evidente que a afirmação de Pilatos não tinha um caráter político, afinal de contas, ele era o representante oficial do imperador naquela província, e sim uma conotação espiritual. Entretanto, era exatamente essa concepção de Jesus como Senhor, Rei e Messias dos judeus, que os líderes religiosos queriam rejeitar. Atos capítulo 4, versículos 25 ao 28. Ainda hoje, muitas pessoas preferem negar a realeza de Jesus e submeter-se aos poderes mundanos. Não estamos falando de desobediência civil, mas da necessidade de reconhecimento do senhorio de Cristo. As autoridades políticas têm sua relevância e papel de destaque na sociedade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Contudo, nunca poderão substituir o que Jesus é para nós. Por isso, sejamos sóbrios e piedosos, reconhecendo que a esperança de dias melhores não virá de nenhum projeto de poder humano, mas sempre das mãos do Salvador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Não sejamos como os judeus, não troquemos Cristo por César, isto é, a glória excelsa do Filho pelos holofotes da ilusão dos poderes mundanos. Lucas capítulo 23, versículo 2. As pessoas hoje, os ministros principalmente, estão trocando a fé pelos holofotes. Não querem mais levar as pessoas a Cristo, mas querem ter a glória que deveria ser a de Cristo. E você percebe na sociedade hoje pessoas que estão valorizando mais a palavra do homem, mais a palavra mundana, homens amantes de si mesmo, e negando e renegando a Cristo como verdadeiro Salvador. Dão mais valor a uma palavra de um político, se for o caso, põe a fé num político, acha que o político vai mudar isso ou vai mudar aquilo, mas não creem na palavra do Cristo, e este crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Nós vemos que as pessoas estão muito pelo materialista, né? Pelo material, pelo aquilo que eu posso tocar, pelo bem que eu posso ter, pelos bens que eu venha possuir, pelo dinheiro que eu posso ter, pelo poder terreno que eu posso ter diante dos homens, mas se esquecem, ou pelo menos, não é nem que se esquecem, né? Mas que não valorizam o que de fato Jesus é, que é o nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Subsídio. Inclusive até líderes religiosos, né? Pastores, missionários. O Senhor, em contrapartida, levantaria como seu veículo de revelação um profeta, tal qual o rei ele devia ser oriundo da comunidade israelita. Ele só era capaz de falar porque Deus punha a palavra em sua boca, bem próximo do que o